Quando nós consideramos a disciplina que nos faz adotar determinados hábitos e perseverar neles, com o tempo isso vai me amealhando uma espontaneidade naquela direção, por essa internalização mesma, supracitada. E facilita para que uma dada virtude se torne parte do meu comportamento normal. E essa questão de uma disciplina que vai me permitir uma leveza, uma fluidez, uma espontaneidade naquilo que acostumo e por repetição vou fazendo acontecer comigo, isso é também um esforço que torna possível para mim aquela ingência. Divaldo dava a experiência que ele havia feito, em que houvera tido um câncer recente, com 97 anos, qual sua idade, e estava internado no hospital, e houvera recebido uma moratória para que ele pudesse ter mais um tempo ainda no corpo de carne, e desdobrou e participou da intervenção que aconteceu na célula cancerígena, no sistema urinário, que ele tive em espectro desse local, e vai comentar que ao perceber a sua limitação orgânica, mesmo considerando a idade que ele estava e a dificuldade para reagir e suprimir um câncer, teria obrigatoriamente que passar por uma postura enérgica dele em relação à célula, para que ela fizesse a sua mitose normalizada, sem causar um constrangimento desnecessário. E foi essa abordagem dele com a sua célula que permitiu o recuo desse câncer e a experiência dessa continuidade da sua estada no corpo de carne por mais um tempo, que passou por uma abordagem que ele deu às próprias células. E nós sabemos que a célula, ela é um espírito rudimentar sob a minha jurisdição e que aprende conforme eu faça. Por isso ela capta a minha orientação, aquilo que escolho, realizo e acaba gravando experiências que, em sendo positivas, auxiliarão no seu prélio que continuará após o meu desencarne. Tanto eu continuarei minha jornadeia evolutiva, quanto essa célula também, enquanto uma consciência rudimentar que tem os evos pela frente para ir se aperfeiçoando.
Realmente que eu e ela estamos em estágios diferentes, mas tanto eu quanto ela temos um processo que não estanca, que não é interrompido de evolução e transformações que segue o ir para frente. E considerando o humano com seu livre-arbítrio, pela capacidade de pensamento contínuo e de se autoanalisar, eu posso, por alguma atitude, parar, mas não retroage. Mas nesse parar, vou acabar ficando aquém de um tempo que passa, que poderia estar acelerando o meu passo. Quando consideramos essa questão, uma mulher que houvera cometido um aborto e que depois desse ocorrido, ela se arrependera do que fizera e levanta a bandeira do não abortar, passa a sua experiência para suas filhas, suas colegas de trabalho, faz uma distributiva de alertas para que não siga esse caminho, auxilia mães em situação de vulnerabilidade que pretendem abortar para que isso não aconteça, encaminha para lares de assistência, de acolhimento. Para que elas possam criar seus respectivos filhos. Quando a lei de causa e efeito encontrar essa mulher, vai faltar só um pouco para ela terminar de resolver aquele karma que houvera sido criado. Porque ela já andou bastante na expurgação do que ela houvera feito e na reparação proativa na direção dos outros. Em sendo assim, quando vier a encontrá-la a ingência da reparação, ao ver que ela já fez muito de bom sobre aquele ruim que ela havia feito, fica faltando pouco para ela resolver aquela situação. Diferente daquela mulher que vem abortar e não se arrepende, tem um discurso que endossa essa conduta, acaba influenciando para que os outros façam, porque é uma estratégia do ego tentar levar alguém a fazer como eu fiz para amenizar minha percepção de erro, de sobrecarga. E para que possa considerar que, estando acompanhada naquela atitude, isso fique mais leve para mim. E, em sendo assim, como ela, depois de haver cometido aquele aborto, ainda teve atitudes subsequentes que endossaram isso e levando outros para esse pensamento, essa conduta, a lei de causa e efeito vai encontrar ela numa situação em que ela vai ainda precisar fazer muito para reparar a situação do delito que tinha cometido. E essa lei mesma de causa e efeito supracitada saberá os meios de realizar isso. Porque o objetivo não é impingir sofrimento a quem errou, mas a sua recuperação e a reparação do que foi feito. E a lei de Deus, ela é de misericórdia, não de justiça, porque se fosse sobrepor a justiça, nós não teríamos chance, visto os nossos débitos, as nossas falhas.
pela minha situação milenar, em que erros acumulados precisam e clamam por reajuste, mas como a misericórdia ela vem à frente do coração de Deus na nossa direção, é possível isso ser dividido em várias prestações e num corpo orgânico, à medida que eu vou quitando uma, eu já vou me desonerando um pouco para quitar a próxima. Em sendo assim, para aquele que não tem um arrependimento nessa existência, quando está em contato com a queda que teve, e em vista do que houvera sido feito, a lei de causa e efeito precisará encontrá-lo para que aquilo seja reharmonizado. Porque houve uma agressão à lei de Deus. Mas de tal forma que dê condição do indivíduo ele poder ir realizando essa recomposição moral, essa expiação, mas que naturalmente o fará precisar caminhar bem mais do que aquela outra, que desde o início já houvera despertado o arrependimento e começado a trabalhar no sentido de minorar os danos relacionados àquela sua atitude, inclusive na arena da contenção, que é quando eu tenho atitudes preventivas na direção do meu entorno. Seja por uma reflexão, testemunho, que é o que fica, uma atividade em um local benemerente. São várias as formas que nós temos de ir atuando na prevenção, porque quanto mais nós atuamos prevenindo os males, menos nós precisaremos enxugar um leite derramado. Seria uma atitude na pauta de conter e tentar estancar algo que jorrou daquela sombra que poderia ter sido evitado nesse esforço preventivo. Emmanuel vai dizer em O Consolador, no tópico 254, que a tolerância esclarecida, inundada de visão espiritual, vai passar por essa educação e submissão da minha vontade que reorganiza as nossas enfermidades seculares de experiências transatas e vai nos retemperando para abraçarmos o esforço próprio, que ele é pessoal e intransferível, nos sensibilizarmos com a situação em torno de nós para que possamos intervir positivamente, a resiliência que nos tira da faixa de queixa e transferência de responsabilidade para a força exterior alienígena, quando sabemos que a sombra ela está em mim. Houve, de uns anos para cá, no Brasil, um aumento das práticas de linchamento, que é quando, num dado arraial, fica-se sabendo que alguém fez ou cometeu tal nefandade, crime, e alguns ali, ensandecidos,
considerando que podem resolver aquilo com a própria mão, toma um indivíduo supostamente causador do assassinato ou situação correlata, o prendem e uma turba alucinada, onde não dá para saber o que cada qual faz, começa a agredir esse indivíduo até que ele venha desencarnar. Houve um caso num dos estados do Nordeste em que um casal havia sido acusado de abusar e matar uma criança de 2 anos, e a população ali que houvera revoltado os prendeu, começou a linchar esse casal, ele acabou vindo a desencarnar e ela, o policial conseguiu subtrair da turba, ensandecida, e levou para a cadeia. E mostra como o nosso mecanismo de resolução das coisas que nos acontecem destoa de perceber que começa em nós mesmos, visto que seja o que aconteça fora de mim, se eu vou lá para tentar resolver usando a mesma arma, significa que eu estou me colocando na mesma situação daquela ação. Sabemos que o Estado ele tem os mecanismos para efetuar uma prisão, e a questão de tentar minorar esses riscos que as sociedades, principalmente as mais vulneráveis em áreas de pobreza, de risco, estão expostas. Mas, mesmo sabedores de que a polícia ela não consegue esse serviço na maior parte das vezes, e em torno de 80% dos crimes do Brasil, para considerar só o nosso país, não são elucidados, precisamos recuar, porque quando queremos ter uma atitude violenta para resolver uma violência, nós só vamos piorar a nossa violência. E quando consideramos o suprastado linchamento, acontece uma situação de novos crimes sendo cometidos para tentar fazer uma justiça em referente a alguém que foi vítima de algo, e que não é possível definir quem faz o quê, porque vira uma confusão de agressão e de barbárie. Naturalmente que a consciência daquele que está linchando o outro registra, porque a nossa consciência ela registra tudo, nada passa despercebido. Eu consigo enganar o mundo em volta de mim, mas eu não engano a minha consciência. Um insignificante sentimento de ódio é registrado por mim e interfere nos meus mecanismos de equilíbrio e harmonia, que são prejudicados. Em sendo assim, Emmanuel ele segue dizendo que levar a efeito a edificação de nós mesmos, que é a sublime proposta, precisa passar por essa disciplina sobre mim mesma, pela continência do meu impulso, da minha tendência inferior que trago. E essa palavra continência, no dicionário, diz de uma
privação forçada, onde eu coloco uma parada sobre mim mesma e me domo. E que dominar a corrente da minha energia da minha vida é portar dentro da alma. Tentar fazer isso com alguém é fácil, difícil é fazer isso comigo. Conseguir vencer a minha sombra, a minha ira, o meu desequilíbrio. Houve uma pesquisa feita na Europa e nos Estados Unidos que relatara a predominância do nosso estilo de vida nas moléstias que trazemos, em detrimento da genética. Porque há um tempo atrás, acreditava-se que se eu tivesse um gene para câncer de rim, eu fatalmente, como um veredito, desenvolveria aquilo, que viria à baila. Mas hoje foi esclarecido que o estilo de vida que passa por uma alimentação, evitar vício, exercício físico, perdão, compaixão, bondade, vai ter uma preponderância, uma ascendência em nós e faz com que não desenvolvamos doenças, mesmo tendo gene, a informação para ser codificada daquilo. Daí tanto AVC, infarto do miocárdio, o câncer, são anomalias que nós desenvolvemos que, se nós mudássemos a nossa vibração espiritual, já seria uma proteção extra e que tem a palavra final. Mesmo quando nós consideramos uma situação de desigualdade, como acontece aqui, em que em 2 bairros de uma mesma cidade, num pode ter uma expectativa de vida 20 anos a mais do que o outro, devido ao acesso à rede de saúde, a medicamento, a alimentação. Inclusive, o atendimento que acontece via SUS, em que mais de 80% acaba tendo um diagnóstico do câncer tardio, que dificulta o tratamento e a cura, enquanto que na rede privada, essa percentagem, ela é abaixo de 30%. Tem a ver até com a distribuição de recursos que acontece. Mas sabedores dessa situação, mostra que começa pela quebra do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Um juiz que ganha fortunas e que no serviço que ele faz é assessorado para a desincumbência que ele realiza, mostra como que isso é destoado. Essa distribuição, até mesmo de salário, quando consideramos para a população, que tem a sua maior porcentagem carente de recurso básico. Por isso, a urgência é despertar esse pão da instrução que nos mostra que, mudando a minha vibração, eu já vou estar fazendo muito por mim. Liberando o perdão. Porque eu vou aprendendo a me amar, a cuidar de mim. E aí, entramos num adágio popular, distribuído, onde o hábito, a prática faz uma segunda natureza. Organização.
Daí, a disciplina, ela vai anteceder, vir antes, que é a espontaneidade, e chegado nesse recorte, a alma, ela atinge com mais tranquilidade e menos sofrimento o desiderato da sua redenção e recomposição moral, que tem a ver com essa internalização do bem. Que à medida que eu repito uma atitude e insisto naquela repetição, eu vou conseguindo uma disciplina que vai facilitando criar um hábito em torno daquilo. E no nosso atual estágio evolutivo, o hábito ele é fundamental para que nós consigamos nos manter numa vibração elevada. Nós temos aí uma janela para a criação de uma repetição mais tranquila que virou esse costume, esse hábito, 21 dias. Se considerarmos nossa papila gustativa, 14 dias é a janela que ela é substituída. Alguém que toma café com açúcar gostaria de tirar o açúcar e tomar esse café sem o açúcar, porque ele já tem inclusive o seu dulçor natural. É desnecessário acrescentar um açúcar ali. Se ela faz essa retirada e aguarda 14 dias, a papila gustativa substitui e adapta aquela tomada de café sem o açúcar. Até essa janela cumprir, vai ser dificultoso o gosto amargo que vou sentir, mas a partir daí já facilita, porque cria nova papila gustativa adaptada. Quando consideramos célula do nosso epitélio do intestino, existe aí em torno de 30 dias você tem uma substituição. Então são janela e janela de quebra de algo anterior e que permite a substituição de algo que pode ser melhor ou pior. Daí, em considerando o nosso esforço para que a bem faça parte do nosso comportamento normal, isso tem a ver com essa insistência na repetição, que começa com o nosso pensamento, com aquilo que ideamos. Foi feita uma análise da mortandade causada por diferentes animais do reino e, diferentemente do que a mídia havia colocado, o tubarão, ele vai estar sendo responsável por uma mortandade de em torno de 10 por ano. E isso é colocado como um número bem maior pelo midiático, que faz aquela fantasia, aquela fanfarra com o filme para atrair telespectador. Se nós considerarmos o mosquito, devido à questão da transmissão, seja da vírus da febre amarela, malária, dengue, zika, chikungunya, a mortandade anual é em torno de 725 mil pessoas devido a mosquitos. Serpentes, 138 mil, cães, 59 mil, e aqui não é de ataque gratuito, porque inclusive isso só vai ser feito por um cachorro se ele for mantido com fome pelo dono para realizar um ataque.
Mas em considerando o vírus da raiva, que se o cachorro tiver acometido, ele já está dominado por aquela anomalia, e aí ele vem a morder alguém e transmite aquele vírus, aí existe 59 mil relatos de mortes nesse sentido. Barbeiro, que transmite o protozoário causador da doença de Chagas, 10 mil mortes por ano de humanos. Escorpiões, 3.300, crocodilo, 1.000, elefante, 600, leão, 200 e hipopótamo, 500. Agora, quando nós consideramos os humanos, o espectro de homicídio, apenas esse ângulo, são 400 mil mortes por ano. Então, nós estamos aí bem acima de outros aqui colocados e só perdemos para os mosquitos, que tem aí uma taxa de 725 mil por ano, e logo em seguida vem os humanos. Isso nós estamos considerando só homicídio, né? Enquanto sabemos que existem formas outras em que assassinatos entre a espécie humana ocorrem, que é aí esse número de 400 mil. E isso mostra essa pedido da disciplina sobre a nossa mente. Porque até a forma como nós abordamos as coisas que acontecem em torno de nós mostra a nossa tendência para revidar. E acaba que é um movimento inconsciente, coletivo, onde não existe tanto uma convite ao raciocínio, à lógica, mas é um laço que nos leva e que eu acabo participando de uma conduta que não concordo com ela. Num período que nós estamos chegando próximo do carnaval, onde os riscos eles acontecem, seja pelo incentivo aos vícios, ao sensualismo, ao desregramento, que suspende, afasta de nós a nossa capacidade de pensar e de eleger o melhor para nós, e cujas consequências se fazem sentir. E que, infelizmente, são tristes. Por isso que seremos chamados a exteriorizar da alma, o realizar muito amor em mim mesma, portar dentro de mim, para então vir o meu testemunho dar a outrem. E se percebo que preciso de uma energia, de uma postura para esclarecer uma incompreensão, um impasse, o realizo quando percebo que isso é imperativo, indispensável. Onde essa tocha, ela permanece na minha mão e consigo fazer isso e o mais alto que posso, porque quanto mais eu elevo essa tocha, mais distante ela vai levar luz. E
Jesus ele vai dizer que essa acolhimento daquilo que ele nos orienta é o acolhimento dele mesmo em nós, consoante em Mateus 11, 20, 24.